Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E agora então, depois de falar de concretismo, tropicalismo, literatura contemporânea, especificamente a gente falou da literatura marginal, agora nós vamos comentar então a respeito de outras tendências na literatura contemporânea. Vamos entender então. Paralelamente aos poetas da geração do mimeógrafo, que inicialmente montavam suas próprias edições e vendiam nas praças e ruas, um grupo de poetas nascia e se fortalecia durante o período do regime militar. Por um lado, não eram marginais, tampouco íntimos da contracultura de forma declarada. Por outro, voltavam-se diante da situação política do país. Assim, a poesia que produziam levava em conta a beleza estética do texto e sua ligação com a música. Então a gente pode perceber que essa tendência aqui se fortalece com o regime militar. Só que assim, gente, eles não eram marginais e também não faziam nada relacionado à contracultura. Mas sim, gente, eles eram revoltados com a situação política do nosso país. Então, gente, eles levavam em conta na sua arte a beleza estética do texto e a sua ligação com a música. Então, as características. Essa poesia, produzida nas últimas décadas do século XX, foi fortemente influenciada pelo desenvolvimento tecnológico, industrial e cultural. Fator que possibilitou não apenas a ampliação do fazer poético, mas do fazer artístico em geral. Por isso, trata-se de uma poesia influenciada diretamente pelo concretismo da década de 50, reagindo, porém, aos seus excessos formais e propondo uma nova temática, mais social. Então a gente percebe que ela é muito influenciada por tudo que está acontecendo, seja no universo tecnológico, industrial e cultural. Mas ao mesmo tempo, gente, eles estão muito ligados à parte social. Então essa parte social ainda é muito importante aqui. Então, gente, é uma poesia que é influenciada, sim, também pelo concretismo. Esse movimento, chamado de neoconcretismo, teve três grandes representantes: José Paulo Paes, Tiago de Mello e Ferreira Goulart. A importância da palavra é ampliada nesse momento, assim como os acontecimentos da vida política, os fatos históricos e os problemas sociais, temas da chamada poesia participante. A condição feminina é vista de outra forma na poesia de Adélia Prado, assim como o cotidiano na poética de Manuel de Barros. Então a gente percebe que nós temos, os neoconcretistas, que são José Paulo Paes, Tiago de Mello e Ferreira Goulart. Só que daí, quando eu relaciono fatos históricos com problemas sociais, eu tenho a poesia participante. Mas eu também tenho dois outros autores, Adélia Prado, trabalhando essa condição feminina, e o cotidiano na voz, então, do Manuel de Barros. E por fim, a natureza e o regionalismo, assim como no romantismo, são abordados, mas como uma nova linguagem, mais poética, coloquial e acessível, mantendo, porém, a fragmentação do verso, da palavra e do eu lírico. Então, gente, a natureza, o regionalismo, obviamente, são abordados, mas não com a linguagem que nós tínhamos anteriormente. Então, nós temos uma linguagem mais poética, coloquial e mais acessível às pessoas. Então, falando primeiramente da Adélia Prado. Nasceu na cidade mineira de Divinópolis no dia 13 de dezembro de 1935. Além de poetisa, é contista, professora e filósofa. Sua mãe, dona Ana Clotilde, faleceu em 1950, quando Adélia tinha 15 anos. Sua tristeza motivou a aparição dos primeiros versos, sendo sua mãe o grande exemplo de mulher. Em 53, concluiu o curso de magistério e começou a lecionar.
Então, gente, nós vemos, né, a grande mulher que é a Adélia Prado. Poetisa, contista, professora e filósofa. Só que o que ela faz, gente? Inicialmente ela pega o seu sofrimento de ter perdido a sua mãe e traz isso para a sua poesia. Tanto que, gente, a sua mãe será o seu grande exemplo de mulher. Suas obras e características. Assim como Carlos Drummond de Andrade, Adélia Prado valoriza o interior mineiro de origem. O cotidiano é, para ela, a própria condição da literatura. A casa, a praça, a cozinha, os cheiros das cidades pequenas, de bola assando, de mato molhado, de café, e as pessoas das pequenas cidades são matéria para a sua poesia. Além desses, trata dos temas próprios do universo feminino, como gravidez e maternidade. Gente, então, Carlos Drummond de Andrade, lá na segunda geração, já valoriza o interior mineiro. E a Adélia Prado reforça essa ideia depois. Então, gente, ela coloca que cotidiano é a condição própria da literatura. Então, isso é muito importante para ela. E ela também vai trabalhar, gente, muito com essa questão dos cheiros das cidades pequenas, porque é a memória afetiva que ela tem. E também, gente, ela vai trazer temas próprios do universo feminino, que seriam, por exemplo, a gravidez e a maternidade. Por fim, um tema recorrente em suas poesias é a religiosidade, em especial a fé cristã. Mesmo quando cercada de certa ludicidade própria desse momento histórico. Assim como Clarice Lispector, Adélia Prado oferece personagens femininas não frágeis e submissas, mas intelectuais e fortes. Então, gente, ela também vai falar muito sobre a fé cristã. Mesmo, gente, nesse momento histórico tão conturbado. E também, a Adélia Prado, sempre que ela trouxer personagens, a voz da mulher no texto, vão ser mulheres intelectuais e fortes. Inclusive, gente, uma curiosidade, a Adélia Prado foi bastante ousada e ela mandou uma carta para Drummond falando, ó, eu vou lançar um livro. Gente, no lançamento do primeiro livro da Adélia Prado, ela teve a presença de Carlos Drummond de Andrade e Cecília Meirelles. Então, imagine. E daí nós temos o Manuel de Barros, que nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, em 19 de dezembro de 1916. Começou a escrever poesia aos 19 anos, sendo considerado por muitos, cronologicamente, um poeta da geração de 45, do modernismo brasileiro. Sua forma e seus temas se encaixam na poesia produzida depois da década de 70. Passou boa parte de sua infância em uma propriedade rural, saindo de lá para estudar em Campo Grande. Então, gente, Manuel de Barros, poeta matogrossense, que, gente, muito se discute sobre qual é a real classificação deles. Alguns colocam que ele pertence à terceira geração do modernismo, outros falam que não. Ele está lá na frente, ele está lá depois da década de 70. Então, ele não se encaixa nessas caixinhas que nós criamos da literatura. Posterior, vai ao Rio de Janeiro, onde faz faculdade de Direito. Durante os anos de estudo, conheceu a obra do poeta francês Arthur Rimbaud, e ele descobriu que podia misturar todos os sentidos e todas as sensações. Então, gente, Manuel de Barros, quando está, na faculdade, ele descobre que ele pode misturar todos os sentidos e sensações, e disso surgir sua poesia. Falando sobre suas obras e características, podemos reconhecer a voz de Manuel de Barros a partir do terceiro livro publicado. Os dois primeiros, Poesias Concebidas Sem Pecados, de 37, e Face Móvel, de 42, apresentavam um tom autobiográfico, embora em alguns poemas o Pantanal já fosse pano de fundo para a lírica. Seu primeiro livro dialoga intimamente com as vanguardas modernistas, além de outras escolhas, como o romantismo, pela figura de Iracema de José de Alencar
e parnasianismo pelo ideal da arte pela arte. Então, gente, só no seu terceiro livro que a gente vai ver quem realmente é o Manuel de Barros, poeta. Porque anterior a isso, ele publica 2 livros, mas são 2 livros que são muito ligados a essa autobiografia. Tanto, gente, que nós vemos essa ligação também com outras escolas literárias. Na poética de Manuel de Barros, o Pantanal é o grande personagem, do qual são explorados o cotidiano, os animais, a flora e o clima, transformando o material em abstrato por meio de linguagem subjetiva. O poeta vai ao encontro das pequenas coisas, grãos de areia, pedrinhas, insetos, cheiros, pétalas e coisas rastejantes. Então, gente, o plano de fundo da poesia do Manuel de Barros vai ser sempre o Pantanal. Então, o Pantanal, que é algo que ele conhece tão bem. E ele vai explorar, gente, quase tudo o que envolve esse Pantanal. Então, é isso que a gente precisa aguardar desse poeta. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima!